Oba, em Casa com Espelhatala, começando mais um programa diretamente aqui do estúdio Vida Moderna, e eu convido a todos vocês a estarem aqui comigo também gravando o seu programa, logicamente, aqui ao meu lado, ou mesmo se você não quiser gravar comigo, quiser gravar com o seu programa, de repente para o canal do YouTube, plataformas digitais, enfim. Aqui é um espaço muito bacana, nós estamos na Avenida Moema 300, na sala 41, quarto andar, e eu convido a vocês, então, a partir de agora, estarem com a gente aqui no Em Casa com Espelhatala. Gente, hoje eu estou recebendo uma pessoa muito querida, é uma pessoa extremamente conhecida, de uma cultura ímpar, é uma pessoa extremamente, assim, cultural mesmo. Ele fala sobre um tudo, eu diria, né? Mas hoje nós vamos falar com ele um pouquinho também sobre a sua trajetória e alguns assuntos pontuais em relação à área da cultura da parte do Líbano também, que também ele é meu patrício também, né? Somos primos, que é o Mohamed Orra, e ele é representante do Movimento do Futuro do Líbano no Brasil. Olha que bacana, gente. Vamos saber um pouquinho toda essa parte que eu acho bem bacana da gente também conhecer e também entender. Seja muito bem-vindo, Mohamed. Obrigado, é um prazer recebê-lo aqui, Patrícia, viu? Tala, verdade. Família Tala e que Líbano. nome, é verdade. Que nome lindo seu, Mohamed Orra. Mohamed Orra. Muito lindo. Na segunda-feira eu encontrei o nosso ex-senador, né? Aloysio Nunes, que mora em Bruxelas, né? Sim. Aí ele falou, olha, coincidentemente eu estava lendo no jornal hoje o nome mais comum no mundo é o Mohamed. Ele representa a Apex. Uhum. E como a gente vende o Brasil lá fora, né? Não tem como você fugir de comércio exterior, fenícios, verdade. árabes. Hoje os árabes do Golfo estão descobrindo o Brasil, essa é a verdade, né? E o Brasil não é um país, é um continente. É verdade. As culturas, sim. As misturas de raças. Misturas de raça, principalmente a nossa origem sim. libanesa. É difícil sim. uma cidade em São Paulo né? não ter ou o prefeito, ou o verdade. fundador da cidade, ou o vereador, ou ex, ou o melhor empresário. E a gente fica orgulhoso, né? Porque não é só no Brasil. O libanês, ele está em toda parte do mundo. Você vai para Nova York, é a mesma coisa. Você vai para Paris, é a mesma coisa. Ô, Mohamed, eu vou te fazer uma pergunta bem assim, pessoal, assim, em relação do seu ponto de vista, né? Nós sendo da origem árabe, você acredita que você que está sempre por lá, que deve ter até parente no Líbano, acho eu, tem uma diferença em relação a quem mora no Brasil na questão de ser mais pão duro, porque nós temos essa fama, né? Dizem que o português é muito trabalhador, também é pão duro e é trabalhador. Já falam que o árabe é meio pão duro. Como é que você vê isso? Porque meu pai, eu sou descendente de árabe, e meu pai, eu nunca vi um árabe tão mão aberta quanto meu pai, né? Então eu falo que, então eu queria te perguntar isso como uma forma até de brincadeira, mas uma forma meio cultural. De que forma que você enxerga esse tipo de, não sei se você já ouviu falar, se já houve brincadeiras com você quando mais novo, em relação a dizer que o árabe é pão duro, enfim, como é que você vê essa parte? Claro, faz parte da nossa cultura, né? Uhum. Eu acho que é cultural. Em casa mesmo, minha falecida mãe, ela falava, meu tio chamava ela de... Ela falava, não sou pão dura, eu sou controlada. E meu pai também, que o Deus o tenha, faleceu há um mês atrás. Ah, meus sentimentos. E assim, eu não parecia árabe, né? O que estava no bolso dele nunca foi dele. Na verdade, isso começou no início dos anos 30 e 40, quando veio aquela imigração pós-guerras para o Brasil. Então, todos vieram atrás de uma vida melhor. Sim. Então, tudo a maioria... da guerra. Exatamente, guerra. Principalmente nós libaneses, veio de um regime severo, que eram os otomanos, e vieram para o Brasil. Tanto é que
eles chamavam de turco, né? Sim. E eles Aliás, achavam ruim. Na hora de carimbar, meu pai sempre dizia isso, que no carimbo, né, quando vinha para o Brasil, eles, na hora de passagem, né, do navio, eles punham tudo turco, né? Turquia, não tinha... Não, é que eles vinham com o passaporte turco. Aham. Então eles falavam, os turcos desse lado. Então ele Isso. falava, você é turco? Eu falava, não sou turco, eu sou libanês. Aham. Porque eles vinham com os passaportes turcos. Por isso essa... E era... Tinha uma rixa, né? Uma rixa, lógico, a mesma coisa que se a Argentina falar que invadisse você é o Brasil. brasileiro, é. E aí amanhã você vai para os Estados Unidos com o passaporte e fala, você é argentino? Fala, não, eu sou brasileiro. É. Não, aqui, Aham, seu tá bom. passaporte... seu passaporte Tá dizendo que não. é argentino. Então ficou, né? Aham. E quando fala de pão duro, é que eles vieram pessoas sofridas, Sim. sem nada praticamente, né? É difícil uma família que, exceto os Atala, os Lutfala, os Queirala, os antigos quatrocentão, que Dom Pedro, muita gente não sabe, né? Quando foi proclamada a independência do Brasil, a comunidade europeia fechou as portas para o Brasil, porque são amigos de Portugal, da realeza. Sim. E Dom Pedro, ele falava inglês, francês muito bem, e muita gente não sabe. Ele morou entre Líbano e a Síria 3 anos. Olha só, eu não sabia disso, não. E ele queria trazer os homens investidores para fazer negócio no Brasil. Depois de 2, 3 anos, falaram, nós vamos com você no Brasil, você vai dar terra e nós vamos fazer um projeto para o Brasil. Que naquela época a Nigéria é como se fosse hoje a tecnologia da internet. Eles detinham a tecnologia de fabricação de açúcar, de usinas de açúcar. Então eles levaram ele para a Nigéria, investiram em equipamentos e se trouxeram para o Brasil. Foi onde surgiu os barões do café. Hoje o Brasil é o maior exportador de açúcar por conta dos nossos bisavós, nossos descendentes, né? Os libaneses e os sírios, né? Por isso que até hoje o hospital é sírio-libanês. Eles faziam... Sim, uma junção, né? Uma junção, um hospital, um clube. Nós Se uniram, né? Existe aquela rixinha, né? Carioca e paulista. Sim. E nós estamos aqui num bairro praticamente árabe, né? Que é Moema. O Clube Atlético Monte Líbano é aqui, a menos de 1 quilômetro. O sírio-libanês. Ali em cima. E assim... É a vida, né? No Guarujá também, né? Você sabe, tem o Guarujá Mil, que é lado dos árabes, Guarujacó, que é o lado dos judeus. Então, verdade. a nossa Interessante, comunidade, né? A nossa comunidade é muito grande. Aqui é um bairro que tem 2 clubes. Tem um armênio também aqui. Também. Que tem muito armênio no Líbano, tem mais de 1 milhão de armênios no Aliás, Líbano. a comida da Armênia também é muito parecida com a nossa. Mas você sabe tem que... muitas coisas parecidas. Quando eles falam comida árabe, não é comida libanesa, é comida árabe. É comida libanesa. E ela se internacionalizou. Sim. O quibe, a esfirra ela é de Zarli, né? Que é uma cidade no Vale do Bekaa, que você chega em qualquer lugar do Líbano e fala, eu quero uma esfirra. As pessoas não sabem o que é. Olha que interessante. Você tem que falar, eu quero uma carne na massa. É mesmo? E aqui no Brasil... Eu não conheço essa região. Deve ser maravilhosa, eu tenho muita vontade de conhecer. O Líbano é assim, tudo que você ouve falar, mesmo com guerras, as guerras assim, é meio que... Como é que eu vou te explicar? Como se fosse a Paulista. Entendi. Quando houve a guerra civil, ficou dividido. A Paulista de um lado e do outro. Mas as pessoas se comunicavam através dos bairros. Ah, entendi. O conflito era ali. Sim. A briga era lá. Quem quer brigar vai ali. Lá, entendi. Agora você ia por aqui, eu vinha por aqui, quer dizer, dava a volta e tudo bem. E o Líbano... É assim, quem não conhece o Líbano, muitos amigos meus que são filhos dele... Eu sou nascido no Brasil. Aí eu ia te perguntar, achei que você fosse nascido lá. Não, meu pai, em 1971, ele fez a América. Olha só. E voltou com a família, depois de 15 anos de imigração. Nossa, que barato. Uma história muito bonita. Bonita mesmo. E naquela época, quem voltava era, fez a América e voltou. Entendi.
Nossa, eu tô tão feliz que você está aqui, sabia? Obrigado. Não, eu tô contente porque é uma história assim que tem a ver comigo, né? Da minha origem também, e aprendendo com ele muita coisa. E aí eu vivia a época, eu fui com 9, 10 anos, a maior parte da minha infância foi lá. Porque o Vale do Bekaa, região de montanha, neve. Minha mãe nasceu no Líbano, veio pequena para o Brasil. E quando nós voltamos para lá, era novidade até para ela, não falava o árabe. Olha só. Num vilarejo, num topo de uma montanha, imagina, 1971. E quanto tempo vocês ficaram lá? Meus pais nós ficamos 7, 8 anos, a Olha primeira. só. Meus pais vieram para o Brasil, Ah. porque todo árabe, o que ele fazia? Ele vinha e não tinha negócios como tem hoje, shopping, comércio. Quem imigrava e voltava do Brasil, ele comprava um apartamento em Beirute e locava. Entendi. E a renda, De lá, a pessoa trazer para cá. sobrevivia Sim. com aquele Aluguel. recurso do aluguel, do apartamento. E o que aconteceu? A guerra parou. Parou com isso. Parou, Fez então, parar. Tiveram que voltar para o Brasil. Tanto é que meu pai veio com meus irmãos pequenos e meu irmão mais novo, né, que era mais velho dos outros, ficamos lá mais um ano com a minha avó. Vocês são em quantos irmãos? Em 6. Olha, é sempre uma família grande, né? Geralmente Árabe, sempre. libanês. Meu pai também era 6 irmãos. Então, assim, é família, né? Muito família. Muito família. E aí, quando voltaram ao Brasil, nós ficamos lá. Eu fiquei um pouco mais. Eu peguei um pouco mais da guerra. E quando você foi para lá, você não falava nada de árabe. Eu já falava. Eu entendia. Por causa dos pais, né? Não, porque meu pai trouxe a minha avó. Entendi. E aí foi assim, até um motivo de praticar e entendia. Chegamos lá já... Você sabe que meu avô paterno, eu não o conheci, e meu pai perdeu meu avô quando ele tinha 10 anos. Então, meu pai perdeu o pai com 10 anos de idade. Né? Órfão cedo. Ficou muito cedo. E minha avó, Regina, meu avô chamava José, e minha avó Regina, eu me lembro dela literalmente até hoje. Ela morreu, eu devia ter meus 16 anos, 17, quando ela faleceu. E ela tinha um cabelo bem comprido, ela fazia aqueles coquinho baixo, né? O lencinho na cabeça. E era impressionante que meu pai era o caçula, né? E o interessante é que meus pais vieram de uma família muito pobre, muito simples, né? Fugidos da guerra. E meu pai, ele ficou com tanto complexo na época de banheiro, porque o banheiro era fossa, do lado de fora da casa, né? Ele morava numa casinha de madeira. Mas a educação que eles tiveram foi tão maravilhosa, né? A educação que meu pai teve, de berço mesmo, né? De amor. Meu pai, quando saía com os amigos, meu pai sempre gostou de estar perto de pessoas mais cultas, mais inteligentes, mais que ele teve estudo até o 3º ano, 4º ano de escola. Então, assim, ele sempre foi uma pessoa assim, muito iluminada, e ele foi aprendendo todos os costumes, né? Sempre com pessoas mais... de uma condições mais abonada e tal, tudo mais. E quando ele teve a oportunidade de poder se fazer na vida, né? De poder construir a história dele no lado profissional, que graças a Deus tive uma classe média muito boa, toda a casa, meu pai era um engenheiro nato. E o que ele se fez na vida com material de construção, loja de tintas e loja de lustres lá em Tupã. E ele amava construir. Então, ele construía e vendia. A gente vivia em casa que nem de cigano, assim. Cada hora a gente estava numa casa, mas tudo de muito bom gosto. E sempre o que predominava na casa, o que era? O banheiro. Tinha que ter 7, 6 banheiros, 5, porque era um trauma que ele teve de infância. Você vê como é que é, né? Como a gente carrega aquela história que a Roseli falou pra gente agora há pouco em relação aos nossos antepassados, né? E eu acho tão bonito porque... E ele era... Como ele era o caçula... Ele era muito assim, mimado. Então, minha avó, meu pai contava que ela forrava a cama dele com um jornal para esquentar, para quando ele chegasse em casa, tivesse a cama quentinha. Então, assim, o amor que eles tiveram, assim, de educação... Nossa, meu pai foi um ser, assim... A família do meu pai é um ser de luz, assim. É que a maioria dos libaneses, eles são de vilarejos pequenos. E a maioria vem da roça. Sim. Às vezes a gente está aqui em São Paulo, em restaurante, e fala, não, eu já plantei milho. A pessoa olha assim, não, já criamos não sei o quê. Quer dizer, eu sou da roça. Roça, literalmente, porque Sim. Quando meu pai voltou, ele queria cuidar da chácara de uva do meu avô, de figo, e as terras, estava meio abandonado, meus tios todos no Brasil, só tinha um lá.
E ele queria me mostrar, ele queria mexer nas terras. Então eu me lembro que o primeiro ano, na primavera derreteu a neve, ele falou, vem comigo. Eu era pequeno, não entendi. E foi fazer uma primeira plantação de trigo. Que no Líbano produz muito trigo. Aí, que lá existe a safrinha. E aí ele pegou uns terrenos menores, plantou melancia, no outro ele plantou melão. E aí, pra gente que está aqui em São Paulo, você vai para um outro país e parecia que eu estava dentro de um filme, né? Porque na época eram os filmes que a gente via na TV. Então você via lá aqueles homens com turbante, aí você chegava aquele calor, falando comigo em árabe, esse é seu tio, esse é seu tio, esse eu fui descobrir meu tio depois de um ano que era meu tio de verdade. A questão de educação, de respeito. Né? Então eles carregam muito isso, a família. Muito, muito. Roça, são muito unidos. O sofrimento, entendeu? Fazer a colheita, porque eles sofreram muito com o Império Turco, Otomano, porque minha avó dizia que ó, eles entravam aqui porque lá tinha dispensa. E a dispensa em árabe chama quara. Então eles colocavam trigo como se fosse um depósito de uma tampa, se fosse uma garrafa de ponta cabeça. Então os turcos vinham e levavam 80% do que tinha na casa. Nossa. Entendeu? Que era o Império Otomano. Aí meu avô já tinha ido para os Estados Unidos, trabalhou na Ford e voltou, era uma pessoa mais ou menos esclarecida. E aí ele tentava, na época, ainda falar com os turcos. Ó, nós somos muçulmanos. Porque o Império Otomano era muçulmano. Então, eles fizeram um regime ditador. Sim. Você entendeu? Com os próprios muçulmanos. Com os cristãos, não podia ir na igreja, as igrejas, os mosteiros eram tudo escondido, nas montanhas. Se tá um cavaleiro, um shawish, né, que eles falam que é o turco, em cima do cavalo, um tenente, e vem vindo um católico do outro lado, no cavalo, tinha que descer. Nossa. Tinha que descer do cavalo para o outro passar. Então, assim, o regime era um regime muito militar, muito difícil. Severo, né? Severo. Então, eles vieram para cá, eu lembro... Você acha com traumas? Eles acharam aqui um paraíso. Paraíso, com certeza. Então, assim, a cultura é diferente. Não, o Brasil realmente acho que é difícil de a gente encontrar. É um país abençoado. Eu acho, é abençoado mesmo, como o próprio nome diz, né? É, abençoado. Abençoado por Deus. É, abençoado que hoje tem mais libaneses no estado de São Paulo, não vou falar nem Brasil. Tem mais libaneses no estado de São Paulo que no Líbano. No estado de São Paulo tem, acho que, quase 6 a 7 milhões. Olha só. No Líbano não tem isso, tem 4. Que coisa, não? Então, assim, tem mais libaneses no Brasil do que no próprio Líbano. Uma coisa também, né? Não sei, você que viveu lá também pode dizer. Eu tenho a experiência pelo meu pai também, que eu tenho ele como um grande exemplo mesmo do que eu sou hoje, né? Ele nunca me relou a mão. Meu pai era um árabe assim, porque falam, né, que o árabe é muito severo, que o árabe é muito uns mais fechados, como qualquer outra nacionalidade. Tem as pessoas mais sérias, mais fechadas, mas o meu pai ensinou a mim e ao meu irmão sempre a não falar besteira. Era gozado, né? Porque o árabe é muito assim, mais conservador, né? Claro. E muita educação e tudo mais. E muito amoroso, uma pessoa muito afetuosa, né? E gostava de receber as pessoas. Eu me lembro que eu morava em Tupã, serenata, ele era o primeiro a abrir a porta. Ele era o primeiro a abrir a porta para todos os meus amigos entrarem e já ia perguntando: o que você quer tomar? Uísque? Você quer o quê? Quer ser amigo dos seus amigos, né? É uma coisa muito acolhedor demais. Eu puxei muito esse lado. Porque minha mãe é húngara, já é uma outra linhagem, né? Outro estilo, né? É outro estilo. Gostam muito da música, né? Fez estudar. Meu avô tocava violino, o pai da minha mãe. Minha mãe já veio de uma outra criação, assim, criação que eu digo assim, de uma outra condição financeira, quero dizer, né? Já tinha uma condição melhor do que meu pai.
quando minha mãe conheceu meu pai, mas são culturas diferentes, Claro. muito diferentes. São muito sentimentais. Muito. O húngaro eu não conheço, a Budapeste, tenho muita vontade também de conhecer. Meus avós vieram de lá, um de Buda, outro de Peste, e falam que é um dos castelos mais lindos que tem é em Budapeste, né, na Hungria. Mas eu acho interessante também essa mistura de raças, né? Ainda existe aqui no Brasil, acho que não existe mais isso, né, Mohamed, de você ter que casar com árabe, aquela coisa de, tipo, foi feito para você, aquela coisa bem... Porque minha mãe, quando casou com meu pai, sofreu, viu? Eles não queriam, não. Já tinha uma pessoa predestinada para meu pai. Era muito severo isso, né? Não era predestinado nem severo. Era a cultura regional. Teve alguém da sua família que casou dessa forma? Primos com primos, aquela coisa? Teve no passado, até os anos 70, no meu 75, tinha isso. E você falou do pai. Meu pai, você nunca viu meu pai erguer a voz para minha mãe. Meu pai também não. Então, assim, comigo mesmo, eu já tinha 50 e poucos anos casado. Ele Nunca. deitava na cama comigo e cuidava de mim como uma criança. Então, muito amorosa. Esse amor, e tem algumas palavras em árabe que, se você traduzir, não tem sentido. Yaine, Yaruhi, Gozado, que não né? tem, né? Então, assim, é só o árabe que tem isso, né? Uhum. É igual você traduzir a palavra saudade para o árabe. Não existe. Fraca, não sai. Que coisa, por que será, hein? Então, assim, são coisas culturais, né? E o árabe, ele é muito festeiro. Muito acolhedor. Muito festeiro, gosta de viver. O libanês, o árabe em comum, né? Sim. Então, a questão cultural... E hoje, né? Se falar de mulher, eu estava sentado ali e estava vendo a estátua da Liberdade. Né? É muito confundido e muito mal interpretado a questão da mulher no mundo árabe. Em que sentido? Todos os sentidos. Se você pegasse aqui até 20 anos atrás, a mulher não tinha separado, não tinha desquitada, separada. Ah, sim, ela tinha que aguentar até o fim. Exatamente. Então, é verdade. Tem várias mulheres. É só você ir pegar os coronéis daqui que tinham as mulheres e lá não é diferente. Entendi. Nos centros urbanos... Mas tem muitas mulheres? Tipo, ele passa a ter várias mulheres de uma forma explícita? Não, isso daí é assim, a mesma coisa que eu falo, foi pro Egito, tentaram comprar, os caras já levam na gozação. Entendi. Na brincadeira. Hoje não, sempre. Né? Eu vivi num vilarejo, assim, tinha os homens machão lá, tal, mas quando chegava em casa, quem manda é a mulher. Ele vinha bem de mansinho e, né, ele pegava seu banquinho e saia de Exatamente. Imagina, quer dizer, essa revolução, principalmente no Líbano, né? Quer dizer, na época que nós fomos morar lá, em 71, já existia o topless em Beirute. É mesmo? Nossa, então bem para frentex também, né? Bem, muito para bem. Você tirar... Os árabes daqui são muito mais conservadores que os de lá. Gente, eu tinha uma outra concepção. Beirute não é uma cidade libanesa, é uma cidade do mundo. E aí você pega a questão do Líbano, a primeira universidade de direito no mundo é em Beirute. Olha só. A primeira universidade americana, a IUB, é no Líbano, é em Beirute. Então, é referência. Eu estava vendo aqui a Estátua da Liberdade. Não sei se você conhece a origem da estátua. É uma mulher muçulmana, camponesa de Marrocos, se não me falha a memória. E eles iam colocar ela para... Seria um farol para cuidar das embarcações no rio Nilo. Um presente da França para o Egito. O rei do Egito não aceitou. Aí mandaram para os Estados Unidos o presente que seria. Então, a Estátua da Liberdade... Não, nem seria para ir para lá? Pode ver que ela está com um livro na mão. Sim, está. Então, é assim, a mulher já estava na frente. Olha que interessante. Em Beirute, no Líbano mesmo, não tem... A mulher está na frente de tudo, juiz, advogadas, apresentadoras. Hoje, na questão política libanesa, eu acompanho bastante. Tem uma jornalista lá e promotora, ela Arrebenta. Arrebenta porque ela fala a política com propriedade, ela Sei. bate em homem, bate em ministros religiosos, fala, vocês estão errados, peraí. A religião, ela defende com propriedade, está falando da religião, porque Sim. lá o Líbano...
a política lá, o primeiro-ministro tem que ser muçulmano sunita, o presidente do Congresso tem que ser xiita, o presidente da República tem que ser maronita. Por exemplo, o Michel Temer foi presidente do Brasil. Como ele tem cidadania libanesa, se ele for convocado, tiver uma eleição, ele quiser ser presidente do Líbano, ele pode ser, pela etnia religiosa dele. Entendi. Eu posso ser primeiro-ministro lá. Entendi. Pela minha etnia religiosa. Então, eu posso ser presidente no Brasil, ou governador, e posso ser... Então, assim, essa questão política... E lá quando os franceses saíram de lá, eles tiraram os turcos, e ficou sob tutela francesa, o Líbano. Então, por isso que o libanês está muito na França, em Paris, Londres. As escolas federais eram aula de francês. E as estaduais, aulas de francês. Uma dava inglês e outra dava francês. Então, é difícil um jovem, não de hoje, de muitos anos atrás, que não tenha 15, 16 anos, que vai entrar em uma faculdade que não tem um segundo idioma. Olha só. Ou inglês ou francês. Bacana. Então, assim, é muita modernidade, né? Em Beirute, as pessoas confundem Líbano com a Síria, com a Arábia Saudita, com os Emirados, não. Beirute, Líbano é um país laico, onde vive o cristão, o muçulmano, o ortodoxo, o católico, porque você... É mais altruísta, assim, uma coisa mais liberal. É que você, quando você vai para lá, você vai para uma cidade católica de um jeito. Você vai para uma cidade cristã, é diferente. Você vai para uma cidade... Outro regime, né? Você vai para uma cidade que é metade muçulmano, metade cristão, você já bate o olho, você já vê quem é muçulmano e quem é cristão. Interessante. Né? Ou se você for para a Síria, é a única cidade no mundo que fala o idioma de Jesus, Malula, chama a cidade. Você olha lá, você pensa que é tudo muçulmano, é tudo católico. Olha só. Então, assim, a diversidade religiosa é muito diferente do que a gente imagina. Você pega nas montanhas do Líbano, os drusos, eles são diferentes. Os homens com aquele bigode, aquele chapéu vermelho, as mulheres. Você bate o olho, você já sabe. Vê, assim, você fala, essa tribo é não sei de quem. Você vai para o norte do Líbano, para Trípoli, Trípoli tem mais de 2.000 anos, é mais velha que Beirute. Então, assim, a diversidade é muito grande. Rica. A comida, então, nem se fala. Né? Agora, as pessoas continuam... Nossa, já estamos terminando, já quase. Só para a gente finalizar, a parte de comida, no caso, né? As mulheres de lá ainda têm esse costume mesmo de acolhedor, de fazer para os filhos, para o marido? Mudou muito. Ou já mudou muito? É igual aqui. Sim. Mesmo ritmo. Ah, entendi. É o mesmo, depende a região. Sim. Os grandes centros urbanos é igual aqui. Pede pizza, pede isso, pede aquilo. Não é diferente. Sim. Só que a fatura é maior. E o preço é mais baixo. Entendi. Lá eles comem muito bem. Não se gasta tanto. Entendi. A alimentação... Lógico que você vai num restaurante para tomar café da manhã... $2, você vai aquele que é $200. Tem hotel 5 estrelas, 6 estrelas. Aí você escolhe. Só que é muito comum você ver uma mulher, vamos dizer, como dizem aqui, com um carrão, com uma nave cheia de ouro. Ela desce, é comum. Parar num barzinho e comprar cigarro. Ai, que interessante. Aqui você não vê. É mais difícil. Eles fumam muito lá. Olha. Absurdo. Mas tipo charuto, aquele... Narguile. E narguile, Nossa, que aliás faz mal. Gente, aquele narguile faz mal, pelo amor de Deus. Então, mas aí a narguile, né? O cultural, a originária, que é nas cabanas dos beduínos, ela é uma espécie de relaxamento igual o homem fumar charuto, não faz mal. Entendi. Só que as essências, o tabaco, que faz igual o cigarro. Sim, claro. Que faz o mal de cigarro é a nicotina. Claro. Mas, Mohamed, eu quero te agradecer muito. Muito obrigada pela sua atenção, pela sua história, por você trazer tanta coisa tão boa, tão gostosa na área da cultura para a gente aqui do Líbano. Fiquei feliz. Obrigado. Vamos brindar, saúde. Convite. Saúde. Sartém, né? Sartém. Sartém. Com água mesmo. Com água mesmo. Gente, beijo. Tchau, tchau. Depois dessa, só até amanhã. Tchau, tchau.